eu gostaria de entender e a gente gostaria de saber como você está vivendo esse momento de escolher uma profissão. O que é que você pensa, o que você tem refletido acerca disso, o que você tem percebido em você, como que você tem olhado para você, né, as suas habilidades, os seus talentos. Fala um pouquinho aí para a gente, e a Iacra está super à vontade para também intervir, você para perguntar para ela. Tá. Então, eu tenho pesquisado bastante, eu tenho lido bastante, eu tenho buscado olhar com o que eu me identifico, o que eu acho que eu me daria bem, em qual área. E assim, até eu queria perguntar para a Iacra, porque é uma coisa que eu tenho percebido comigo e também com conversas de amigos meus, é que hoje o jovem, nessa parte de escolha profissional, ele está muito mais voltado para oportunidade. Por exemplo, a gente pega 3, 4 áreas que a gente gostaria de atuar, e aí, de acordo com a nota que a gente tira no vestibular, no Enem, a gente faz essa escolha de acordo com a nossa nota, em qual área a gente tem mais chance de conseguir, por exemplo. Eu queria saber dela se isso está realmente comum e se é uma boa alternativa, o que ela acha disso. Então, né, Eduardo, isso é uma alternativa que os jovens estão utilizando muito. Eu vejo que essa é uma alternativa que está sendo utilizada devido à concorrência, né? A concorrência nos vestibulares faz com que a gente vai buscar o quê? Ferramentas. E vocês estão buscando ferramentas. Pode utilizar essa ferramenta? Lógico que pode, mas eu acredito que vocês devam levar em consideração, né? Lógico, não vou jogar minha nota no Enem para qualquer profissão, né? Ter, no mínimo, né, ali 2, 3 profissões, né? Trabalhar com 3, pelo menos, 3 escolhas. E dentro dessas 3 escolhas, utilizar essa estratégia. Eu vejo que não é positivo essa estratégia para quem já definiu e sabe o que quer, né? Eu, às vezes, deparo com jovens dentro do consultório, a gente vai fazer o processo de orientação profissional, ele já sabe o que ele quer, ele vem para buscar o quê? Mais segurança, para bater o martelo, e aí ele já sabe, o processo de orientação profissional deu mais segurança ainda, às vezes, muitas das vezes acaba, né, encaixando aquilo que ele já imaginava com o resultado da orientação profissional, e aí aquele jovem já sabe, né, aquilo que ele tem como prioridade. Então, se ele já sabe aquilo que ele tem como prioridade, se ele não coloca aquilo como prioridade, aquilo ali sempre vai ser uma pulga atrás da orelha. Mas e se? Mas e se eu não tivesse feito a minha prioridade? Então, eu acho assim que tem casos e acasos. Tem aqueles casos que ainda não tem algo bem definido, e tem alguns casos que já tem algo que tenho como prioridade. Dentro dessa sua pergunta, nesse questionamento, eu oriento também os jovens a definir prazos. Não tem sede de entrar na universidade, porque essa experiência que você está buscando como estágio vai te dar uma maturidade enorme para a hora que você entrar na faculdade. Então, não tem regra. Eu não tenho que entrar direto ao concluir o ensino médio. A sociedade, ela coloca uma pressão muito grande para a gente já sair, entrar numa universidade top, né? A cobrança da sociedade, a cobrança da família. Mas da gente mesmo também. Nós, exatamente, vocês mesmos. A autocobrança, né, Eduardo? Sim. A autocobrança dos colegas, porque aí os colegas, toda rodinha, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo,
Eu acho que o que mais pega em vocês nesse último ano é isso. É as rodas de conversa. Porque meu amigo passa e eu não. Sim, essas comparações. E é trabalhar isso. Não deu para entrar, defina o prazo. Olha, eu vou trabalhar nessa minha prioridade por um ano. Se eu não conseguir, eu vou trabalhar nas outras possibilidades. Né? Você fez Enem esse ano? O ano passado, quer dizer? Fiz como treineiro. Agora eu vou fazer agora em janeiro para valer mesmo. Sim, maravilha, porque você já vai ter uma noção, você já teve uma noção, agora você vai ter uma noção melhor e você vai identificar aquilo que você precisa dar um up. Isso é muito bacana, né? Prestar os vestibulares no primeiro, no segundo ano, para buscar um pouco essa experiência e ver o que você precisa modificar e modular na hora que chegar no terceiro. Né? E qual que é a sua escolha? Você já tem assim alguma clareza? Você já tem uma pré-definição? Eu tenho três áreas que eu gosto. Sim. Né? Que é economia, matemática, para ser professor de matemática, e engenharia de produção. Sim. Tem engenharia de produção também. Sim. E o que te faz pensar aí na economia? Né? O que me faz pensar na economia? Sim. É porque eu gosto muito de números mesmo, sabe? De projeções, de estatística, essas coisas. Eu acho que a economia, pelo que eu tenho lido, acho que é uma coisa que eu me encaixaria. Matemática, eu gosto porque eu sempre fui um aluno que gostou muito de escola, de estudar, e eu tenho uma paixão pela educação. Então, e a matemática é a minha matéria preferida. Então, por isso, fazer matemática seria uma opção para mim. E engenharia de produção também, pelas minhas pesquisas, é algo que me identifica, que é uma coisa mais de planejamento, de você liderar. E eu tenho, acho, um pouco disso, sabe? De tomar frente. Sim. Até, Eduardo, eu estava conversando com a Cíntia, né? Perguntei para ela se você já participou de algum grupo de liderança, de desenvolvimento de liderança, porque eu vejo que você tem essa liderança, né, desenvolvida, né? Você já participou, você já se envolveu em algum grupo assim de jovens, né? Alguma prestação de serviço? Na escola mesmo, eu sempre fui o líder da turma, da sala. Então, eu ia buscar com a direção melhoras para a sala. Às vezes, a gente ia fazer por exemplo, a gente ia fazer camiseta de turma, né? Uniforme personalizado. Eu que tomava frente, eu que reunia o dinheiro, o pessoal conversava com a pessoa que ia fazer. Então, eu sempre tive meio aí. Sim. E olha que legal, nesse bate-papo a gente já consegue o quê? Identificar várias características, várias habilidades que você já tem, né? Essa vontade aí por exatas. Olha que você não é todo mundo, hein? Posso intervir? Posso falar uma coisinha? Sim, lógico. Eu achei interessante, assim, eu não sou uma especialista em orientação profissional como a Iácara, mas eu também trabalho com a escuta, né? E fiquei pensando uma coisa que, quando você falou assim, eu tenho paixão pela educação. Eu acho que é interessante. Se estiver errado, você me corrige, Iácara. Mas, assim, você, para ser um educador, você pode ter uma formação como engenheiro de produção, como economista, que foram as áreas que ele falou, não necessariamente a matemática para desenvolver isso também, né? E a outra coisa que nós estávamos falando, até do livro que eu estou lendo, Como Encontrar a Carreira, o Trabalho da Sua Vida, depois eu vou passar a referência, que é de acho que ele é polonês, bem interessante. Mas é interessante porque ele fala assim, nós temos vários eus, e que bom se a gente puder desenvolvê-los, não precisa ficar só num.
Não precisa ser só engenheiro de produção. Você pode ser engenheiro de produção e educador também. Você pode ser economista e educador. Pode ser matemático, trabalhar lecionando, mas também numa outra área, né, Iacra? Sem dúvida, gente. Olha, eu sou apaixonada por escolha profissional. Eu adoro trabalhar com o jovem, porque o jovem ele não tem paradigmas, né? Ele não tem a mente assim, ó, fechada. E aí que eu gosto de dar um exemplo muito bacana nessa sua fala, Cíntia. A escolha profissional é como um funil. Como que é o funil? A boca dele é larga e depois ela vai afunilando. Então, a escolha de vocês agora tem que ser uma escolha. Pensa numa escolha simples, numa escolha leve. Vocês estão na boca do funil. Então, pode ser uma coisa mais ampla, né? Isso que a Cíntia acabou de dizer são as escolhas afins, as especializações, né? O direcionamento que você vai tomar depois que você vier tomar uma decisão. Então, vamos pegar aí o exemplo do Eduardo, né? Ele trouxe 3 possibilidades: economia, matemática e engenharia de produção. Todas essas 3 possibilidades têm semelhanças, né? Vão trabalhar com exatas. O perfil profissional muito voltado para a área realista, muito voltada para o social, porque o professor ele tem que ter esse encanto, esse tato, essa comunicação. Então, são essas profissões. Mas, por exemplo, eu posso fazer economia e lá na frente falar assim, eu quero ser um empresário, eu quero ser um educador. E aí você vai poder ser um educador, você vai poder ser um professor, né? Então, a nossa carreira tem muitas possibilidades. Deixa eu dar um outro exemplo para vocês da nossa própria profissão, Cíntia, que é N possibilidades. Vou fazer psicologia. Gente, vocês não têm noção de quantas áreas a psicologia tem como áreas afins. É escolar, é a empresarial, é a clínica, muito. A jurídica, é a do Detran. A docência também. A docência. Aí, né? Tem uma área que está começando agora, pouco tempo, mas que está muito legal, assim, tem a psicologia do esporte, psicologia da reprodução assistida. Eu até fiz um mestrado nessa área, vou começar a trabalhar agora numa clínica nessa área, uma área super nova que está ali, né, tentando abrir mais espaço, e outras tantas, né, Iacra? E outras tantas. Então, nós temos N possibilidades quando se trata de profissão. Então, Eduardo, eu acho assim que você tem 3 grandes opções. Dentro dessas 3 grandes opções, eu acredito que satisfação você tem pelas 3. Batendo esse papo, você tem habilidades nas 3. O grande desafio agora é você avaliar o mercado de trabalho e poder de atuação que essas 3 atuações têm. Essa era uma outra pergunta minha. Era essa? Sobre vendo essas 3 opções que eu tenho, né, que eu me identifico, eu pesquiso muito sobre essa questão de remuneração, mercado de trabalho. Às vezes eu fico pensando, se eu fizer matemática e tiver muito professor e eu não conseguir entrar numa escola, né? A gente pensa, né, porque assim, a gente vive crise, a gente vive, né, no mercado, dependendo das áreas, escasso. E aí é uma outra preocupação que acho que vai deixando a gente jovem mais confuso, assim, mais indeciso. Em qual área que eu escolher, tipo assim, dificuldade a gente vai ter em todas, né? Todas. Não é fácil, a gente sabe disso. Mas qual que eu teria menos dificuldade? Outra coisa também, até eu conversei um dia com a Cíntia, que é a matemática. Eu gosto muito, eu sou apaixonada, assim, na escola, no ambiente escolar, no que tem lá. Mas, assim, eu vejo o professor muito desvalorizado. E eu queria trabalhar numa área onde eu fosse valorizado, não só pelos alunos, pelas famílias, pegando o caso do professor como exemplo,
mas também pelo Estado, pelo governo, pelo país. O professor é muito desvalorizado no Brasil, né? Se a gente pegar, por exemplo, tem países aí que os professores estão na linha de frente, assim, de vacinação, que já começou a vacinar, então vacinando os professores. Aqui no Brasil não vai ser assim, não vai ser os professores. Então, é uma outra coisa que me pega também, na hora de escolher. Eu acredito que é uma pergunta muito pertinente e que realmente você tem que questionar isso, né? Realidade, a gente tem que levar em consideração a realidade. E isso, todo questionamento tem medo. E sentir medo é necessário. O medo é necessário para o crescimento, para o desenvolvimento, né? Então, não pensa que eu quero escolher a profissão e não quero ter mais medo. Não. O medo, gente, faz a gente buscar novos conhecimentos, novas experiências. Então, eu vejo assim, Eduardo, você tem que fazer esses questionamentos. Não tem profissão melhor que a outra. Tem desafios, com certeza. Né? Você vai ter mais desafios do que outras. E aí é que eu falo, né, a importância da gente colocar realmente no papel quais são os pontos fortes e os pontos fracos, não seu. Agora nós já estamos no outro patamar, das profissões. Joga isso para o papel para você ter uma clareza, você ter concreto, ter uma visão concreta do que você tem de positivo, de negativo, tanto da economia, tanto da engenharia de produção e tanto da matemática. E aí você vai ter um parâmetro individual de cada uma delas. Esse parâmetro já vai diminuir um pouco esse seu medo e vai fazer você ter alguma prioridade. Você tendo uma prioridade, você vai trabalhar em cima disso. Né? Esse medo ele é importante. A gente tem que ter medo do mercado de trabalho, porque se a gente não tem medo do mercado de trabalho, a gente vai entrar na faculdade e vai fazer só o necessário, só o básico, só o que está pedindo. E só o básico hoje não é o suficiente.